Irmãos, quando nós nos convertemos, nós chegamos para a presença do Senhor com muitas coisas que nós somos ensinados, uma bagagem muito grande. E aos poucos a gente vai percebendo que aquela bagagem grande que a gente traz, a gente vai conhecendo a palavra de Deus e a gente vai tirando aquela bagagem dos nossos ombros, das nossas costas. Estou falando logicamente do nosso conhecimento. E alguns dias atrás eu conversava com uma pessoa. Ele disse assim: esse mês aqui é o mês da quaresma e é o mês de cobra, vai aparecer muita cobra. Então eu estava relacionando ao aparecer das cobras com a quaresma, né? Mas a gente sabe que não é nada disso, não é por causa de ser quaresma, né? O que é considerado aí pelas pessoas católicas, que é a questão de aparecer cobra. Aparece cobra esses meses agora porque é o tempo de procriação delas e elas aparecem mesmo, né? Então a gente traz algumas coisas, né, que aos poucos você vai conhecendo a real, a verdade, e você vai tirando isso da sua mente. Por exemplo, a mulher que ganha um filho tem que ficar 40 dias sem lavar a cabeça. Não era isso que falava? Sim ou não? Não é isso? Ficar 40, e você vai, né? Eu me lembro que meu pai falava assim, ó: se você almoçar ou jantar, você não pode tomar banho, que vai te dar congestão. Aí eu comecei a pensar, mas então se eu almoçar ou jantar e sair na chuva, vai me dar congestão? Aí eu fui tirando isso da minha mente, que são coisas que as pessoas trazem com certo cuidado, um certo zelo, mas que é uma coisa que realmente não é verídica, não é verdade, não é verdade. Logicamente, se você almoçar, se você comer e você mergulhar num rio, vai mudar a temperatura, vai mudar a pressão, aí sim pode te causar alguma coisa. Mergulhar numa piscina, né, vai te causar alguma coisa. Mas de ficar sem lavar a cabeça, sem, né, dar congestão, porque depois que almoçou, tomou chuva, tomou banho, tomou qualquer coisa, isso não é verídico, né, não é real. E você sabe que os judeus, eles tinham assim muitas coisas que eles também trouxeram como bagagem. E uma dessas coisas que eles trouxeram como bagagem e que eles afirmavam e tinham aquilo como a verdade, o que era? Era que se alguma pessoa nascesse com uma certa deficiência, eles acreditavam que aquilo era a resposta de um pecado cometido pelos pais ou pela própria pessoa. Haja visto que quando eles se encontraram aquele homem que nasceu cego, né? E eles viram aquele homem e aí questionaram o Senhor, por que ele nasceu cego? Por causa dos pecados dos pais ou por causa do pecado dele mesmo? Aí o Senhor disse, não tem nada a ver, tem nada a ver. Ele nasceu cego porque Deus tem um propósito de manifestar a glória de Deus na vida daquela pessoa em si. Isso não quer dizer que a glória de Deus manifestou na vista de todos os cegos daquela época e todos foram curados. Todos foram curados aqueles que se encontraram com o Senhor Jesus. Mas nem todos os cegos naquela época, que viviam naquela época, tiveram a oportunidade de se encontrar com Cristo e se manifestar a glória de Deus na vida dessa pessoa. Nem todos, né? Então eles tinham alguma coisa que eles traziam consigo, que o Senhor foi quebrando esses paradigmas, foi quebrando essas coisas. Uma outra situação, amados, que eu quero falar com vocês, e vou ler um versículo para falar sobre isso, mas eu quero levar você, eu tenho pedido a Deus, eu tenho assim procurado em Deus, de Deus me dar, de eu descobrir e de eu ter um coração tremendamente grato a Deus por entender o que Deus fez por mim. A salvação que nosso Senhor Jesus Cristo, um plano divino, um plano celestial, e que na hora certa, no momento certo, esse plano se manifestou aqui no plano físico, né? E o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse que Ele veio aqui nesta terra, aqui nesse mundo, com o único propósito
não é de condenar ninguém, não é de lançar ninguém no inferno. O propósito de Jesus Cristo nesse mundo não é lançar ninguém no inferno. Ele diz assim: eu vim a esse mundo para lançar as pessoas no inferno. Ele não disse isso. A Bíblia fala que Deus criou o inferno, uma criação de Deus, o inferno, para o diabo e seus anjos, o diabo e seus seguidores. O diabo e todos aqueles que na rebelião celestial tiveram-no como seu líder e se rebelaram juntamente com ele contra o Senhor. Então, eles não poderão mais viver no céu, eles não poderão viver na terra. Então, tem um lugar reservado para os rebeldes, e o titular disso é Satanás. Rebelou-se, então ele tem o lugar certo para ele. Você se lembra daquele endemoniado gadareno, que os espíritos se manifestaram nele, disseram assim para o Senhor: o que nós temos contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eles sabiam que Jesus era Filho do Deus Altíssimo. Não era o homem que sabia, porque o homem nunca tinha encontrado com o Senhor, mas o Espírito que se manifestou nele, então disse isso para o Senhor: bem sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu vieste nos atormentar antes do tempo. Então, há um tempo em que eles sofrerão uma tormenta, um tempo definido e um tempo eterno. Então, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui a esse mundo, ele disse que ele veio aqui a esse mundo com um propósito específico, que é de buscar e de salvar o homem que estava perdido. Amém? Então ele veio buscar e salvar o homem que estava perdido. Nós nunca encontraremos o Senhor, nunca encontraremos. Quem nos encontrará sempre é o Senhor, porque quem está perdido é que deve ser achado, que deve ser encontrado. E ele disse que ele veio para buscar e salvar o que estava perdido, o que se havia perdido. Então, irmãos, algo que os judeus traziam muito no coração deles, muito na mente deles, era que Deus, ele fazia acepção de pessoas, ele fazia distinção entre pessoas, ele favorecia um e desfavorecia outros. Era isso que eles traziam na mente deles. E há uma passagem aonde nosso Senhor Jesus Cristo trata desse assunto, mas ele não trata desse assunto tão somente assim em coisas teóricas, mas trata na prática, num acontecimento mesmo. Não é uma parábola, é um acontecimento, é algo que sucedeu. Eu quero ler com você um versículo aqui em Lucas, no capítulo de número 18, versículo de número 25. (24 e 25). Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Não é uma pergunta esquisita? Jesus estava falando que os ricos teriam muita dificuldade para entrar no reino de Deus. Por que eles perguntam então, mas então quem é que pode ser salvo? Só existia rico naquela época? Só existia uma classe abastada naquela época? Só existia uma única classe que tinha condições financeiras boas? E somente a essa classe, então, lhes era permitido entrar no reino dos céus? Por quê? Então, o Senhor vira para eles e diz o seguinte: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível
para Deus. Amém? Então, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo conversando com seus discípulos, né? E a pessoa, amado, que é um religioso, e essa pessoa que busca encontrar a salvação através dos seus próprios méritos, através da sua própria força, através do bem que ele procura fazer, essa pessoa, então, ela tem a tendência de desprezar o que Deus fez, e ela própria, através de méritos próprios, buscar, encontrar e merecer a salvação por algo feito, por algo que ela mesma realizou, por algo que ela mesma fez. Nosso Senhor estava com seus discípulos. Aí chega quem? A Bíblia fala que chega um moço rico, né? Um moço que entendia sobre as leis de Deus. Um moço que tinha um certo entendimento. E era um moço religioso, era um moço que procurava fazer tudo quanto a lei exigia que se fizesse, porque ele tinha o desejo de ter a salvação. Ele acreditava em Deus, ele acreditava numa outra vida após essa. Então ele chega para o Senhor Jesus Cristo, ele faz um questionamento, ele faz uma pergunta. Muito embora ele sendo uma pessoa religiosa, e muito embora ele sendo uma pessoa que fazia com o maior esforço possível para ter dentro de si a certeza, a convicção de que havia realmente um lugar no céu preparado para ele, ele não tinha essa certeza, não tinha essa convicção. Então ele chega para o Senhor e pergunta: Senhor, qual é o bem que eu tenho que fazer? Ele estava interessado em saber o que estava ao alcance dele fazer, e que ele achava que, tendo alguma coisa ao alcance dele para fazer, e consequentemente através desse bem feito, receber em troca a convicção, a certeza de salvação, ele não estava perguntando para o Senhor, para o Senhor orientá-lo, o que ele poderia crer, no que ele poderia confiar para ter a salvação, qual seria a justiça para que ele ter a salvação. Não perguntou nada disso. Ele perguntou qual é o bem que eu tenho que fazer. E isso, irmãos, muitos religiosos fazem. Muitos religiosos, eles querem fazer o bem, achando que fazer o bem, Deus vai abrir uma janela para o céu e vai falar: esse aqui está reservado para aquelas pessoas que fazem o bem na terra, né? Mas, irmãos, não existe condições alguma de o homem ter capacidade de fazer um bem tal que através desse bem ele tenha o merecimento de receber um lugar no céu. Porque se assim fosse, Deus não teria enviado o Filho dele a esse mundo para morrer. Não teria. Ele não teria feito isso. Se houvesse condição do ser humano de alguém fazer algum bem para merecer a salvação, Deus não ia mandar Jesus Cristo ao mundo. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo com esse propósito, com esse objetivo: buscar e salvar o homem que estava perdido. Agora, Jesus Cristo veio para buscar e salvar o homem perdido. Ele encontra as pessoas. De que forma ele encontra as pessoas? Ele encontra através de um chamado. E esse chamado, ele é feito através da propagação do Evangelho, através do anunciar-se o Evangelho. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então o Evangelho é um chamamento das pessoas para elas reconhecerem a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. O Evangelho, quando você ouve o Evangelho, você está sendo chamado. O Evangelho não é coisa terrena. O Evangelho não foi elaborado por homens. O Evangelho foi trazido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A mensagem de salvação é que Ele trouxe. E quando nós ouvimos o Evangelho, nós estamos ouvindo o chamar de Deus para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E por que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador? Irmãos, esse moço,
quando ele pergunta para o Senhor Jesus Cristo qual é o bem que ele tem que fazer, então o Senhor fala para eles alguns dos mandamentos que estão escritos lá em Êxodo. E quando Deus deu aqueles mandamentos, Deus disse que aquele que guardasse os mandamentos, por eles viveria. Aquele que guardasse. Mas é impossível, irmão, é impossível. Não tem como guardar todos os mandamentos, não tem como. Não tem como guardarmos todos aqueles mandamentos. E o Senhor provou para aquele rapazinho que ele não tinha como ele guardar todos os mandamentos. Assim como não tem ninguém que consiga guardar todos os mandamentos. Não tem ninguém, porque quando você tropeça num, você tropeça em todos, né? Você deixa de cumprir um, você deixou de cumprir toda a lei. Mas aí a gente fica questionando, a gente fica perguntando, meu Deus do céu, mas quando Moisés desceu lá do monte com aquelas tábuas da lei, né? Qual é o propósito de Deus ter... Moisés trouxe a lei, e através de guardar a lei ninguém vai ser salvo, porque ninguém vai conseguir guardar a lei, ninguém consegue guardar a lei. Por quê, amado? Porque a lei foi dada por Deus, a lei foi escrita pelo dedo de Deus. O mandamento que Deus deu é um mandamento justo, é um mandamento santo, é um mandamento bom, sabe? É um mandamento justo, um mandamento santo, é um mandamento bom. Mas não tem como o homem guardar, porque a lei é perfeita e o homem é imperfeito. Não tem como um homem conseguir guardar toda a lei, porque o homem não é santo, a lei é santa. Porque o homem não é bom, a lei é boa. Porque o homem não é perfeito, a lei é perfeita. Como que você vai conseguir guardar? E guardando ter direito à salvação? Então, o que o Senhor Deus quis com isso? O que o Senhor Deus quis mostrar para o homem? O que Deus quis mostrar? Ele quis mostrar o seguinte: você não consegue guardar a lei, consequentemente você não pode ser salvo por guardar a lei, por um esforço seu de guardar a lei. Não tem como, é impossível, não tem como, é impossível. O Senhor está dizendo assim: você precisa de alguém que guarde a lei por você. Você precisa de alguém que seja santo como a lei é santa. Você precisa de alguém que seja bom como a lei é boa. Você precisa de alguém que seja perfeito como a lei é perfeita. Você está me entendendo? Está me compreendendo? Então, eu quero levar você, amado irmão, a entender a incapacidade e a impossibilidade que nós temos de ganhar a salvação por esforço próprio, e levar você a entender, a encher o teu coração de gratidão por aquilo que Deus fez por você. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo, fazer que você tenha um entendimento tamanho, que você jamais venha a tratar com indiferença a grande obra que o próprio Deus fez por você na pessoa de Cristo Jesus. Olha, quando aquele menino fala para o Senhor assim, qual é o bem que eu tenho que fazer? Você tem certeza? Tem. Então vem aqui, você guarde os mandamentos. Quais os mandamentos? Daí o Senhor citou alguns mandamentos, não citou todos os 10, citou alguns. Ele diz: eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade, mas eu ainda não tenho certeza da minha salvação. E por que ele não tinha? Porque ele achava que guardava os mandamentos, ele não guardava, não tinha como guardar. E o Senhor citou para ele na cara dele qual era o mandamento que ele estava falhando, quando o Senhor Jesus colocou diante dele as riquezas dele e as riquezas do reino de Deus. O Senhor disse para ele assim: você quer ser perfeito? Vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem e segue-me, você terá um tesouro no céu. Então o Senhor mostrou que para ele ter o tesouro no céu, esforço dele, ele queria saber o esforço dele. Então o esforço para ele ser completo, para ele ser perfeito, ele tinha que vender todos os bens, dar aos pobres e seguir ao Senhor. Então aí ele teria um tesouro nos céus. Isso não quer dizer, amado irmão, que as pessoas ricas não podem ser seguidores do Senhor. Ele estava sabendo qual é o que ele tinha que fazer.
qual é o esforço que ele poderia fazer, qual é a medida, qual é o tamanho daquilo que ele poderia fazer para ter convicção, certeza da vida eterna. E o Senhor declarou para ele: é impossível você fazer isso, é impossível, né? E aí, amado, quando o Senhor fala isso para ele, a Bíblia nos fala assim, que o Senhor o amou, e ele olhou para o Senhor, e ele virou as costas para o Senhor e foi embora, né? Foi embora. Bem, claramente ele não quis aceitar o que o Senhor havia falado, mas o Senhor estava se apresentando a ele como Salvador. A riqueza de Deus é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando os discípulos veem aquele jovem rico indo embora, eles perguntam para o Senhor, depois do Senhor terminar a conversa com aquele jovem, se dirigindo aos discípulos: quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Você acha que é fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Não, é impossível. Então é impossível para o homem entrar no reino de Deus. É impossível, é impossível. Eles estranharam o fato, por quê? Porque eles tinham um paradigma de que todas as pessoas que eram ricas, elas já eram beneficiadas por Deus. Eles achavam isso, que todas as pessoas que eram ricas eram beneficiadas por Deus aqui na terra. Ora, se elas eram beneficiadas por Deus aqui na terra, consequentemente o seriam também lá no céu. Já tinham um lugar preparado lá no céu, porque a vida deles aqui era uma vida boa, uma vida abastada, era um privilégio. Deus os havia privilegiado, Deus os havia assim tratado de uma maneira benéfica, consequentemente dando riqueza a eles, e consequentemente então Deus também no céu teria um lugar para eles já preparado. E eles estranharam isso, estranharam esse fato do Senhor dizer para ele quão dificilmente, estranharam. E aí eles questionam ao Senhor: mas então quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Foi aí que o Senhor Jesus Cristo disse: isto é impossível para o homem. Irmão, eu quero levar você a entender isso, que é impossível para nós, é impossível para qualquer ser humano, por mais bem que a pessoa se apresenta, porque existem determinadas religiões que dizem assim, que uma pessoa ele tem uma deficiência, porque lá no passado, alguém da família dele fez o mal, ou na outra encarnação, ele mesmo era uma pessoa ruim, má, e agora ele estava pagando um karma, com uma doença, com uma situação totalmente irreversível, para ele pagar os pecados dele, para ir se purificando, reencarna, morre, e cada reencarnação é uma purificação, até se tornar um santo e ter um lugar no céu. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ninguém alcança o céu por merecimento próprio. Isso é desprezar a graça com a qual Deus beneficiou a humanidade através da vida e da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esta terra, a este mundo. Ele veio por tua causa, porque você estava perdido. Ele veio por minha causa, porque eu estava perdido. E eu estava perdido, sem esperança alguma de encontrar-me, sem esperança alguma de ir para o céu, sem esperança nenhuma em mim mesmo, sem esperança nenhuma em você mesmo. Aí então, o Senhor que nos amou tanto, Ele se faz homem. Na plenitude dos tempos, Ele nasce lá no corpo, lá no útero da da Virgem Maria, nasce lá. Ele nasce e tem um corpo preparado, não era um corpo de pecado, porque não foi um corpo preparado através de uma vontade humana, de uma junção humana, não,
foi algo preparado pelo Espírito de Deus. O corpo dele era um corpo santo, um corpo imaculado. A mente dele era uma mente santa, uma mente imaculada. As palavras dele eram palavras santas, palavras imaculadas. Só ele, ninguém mais, só ele. Porque se existisse outro tal igual, essa outra pessoa poderia salvar toda a humanidade, mas só Jesus Cristo é o Salvador. A própria Isabel, ao ver Maria, quando ela estava grávida, ela saudou Maria dizendo: eis aí a mãe do meu Salvador. E Isabel era uma mulher santa. Maria, quando se deu grávida, ela fez um cântico de alegria de ser a mãe do Salvador, porque Jesus Cristo iria salvar o homem dos seus pecados, iria salvar Pedro, iria salvar João, iria salvar Tiago, iria salvar Bartolomeu, iria salvar Filipe, iria salvar Judas Tadeu, iria salvar Judas Iscariotes, que desprezou a salvação, iria salvar Natanael, iria salvar Tiago menor, iria salvar aqueles homens, e iria salvar também Maria. Ou você acha que Maria não precisava de um Salvador? Ou você acha que ela não precisava de um Salvador? Todos pecaram. Todos, está incluído quem? Quem está incluído nisso? Todos, não está fazendo nenhuma distinção. Todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus, todos, e não adianta arrumar subterfúgio para enrolar a palavra, para fazer uma pessoa ser merecedora mais do aquilo que na verdade é ou são. Não adianta, a Bíblia é muito clara. Então, amado, quando eles percebem o que Jesus está falando, o que o Senhor Jesus está falando, então eles perguntam: mas então, nessa circunstância, quem é que pode ser salvo? Porque eles imaginavam que o rico poderia ajudar esse, poderia ajudar aquele, poderia ajudar aquele, poderia ajudar aquele, poderia ajudar aquele, e ajudando aquele, esse, aquele outro, ele iria amontoando assim bênçãos sobre a vida dele, e consequentemente depois então ele mereceria o céu. Os pobres estariam ferrados. Aquele que depende de outras pessoas estariam ferrados, sem nenhuma perspectiva de salvação. Haja visto o rico e o Lázaro. O rico se banqueteava, o Lázaro olhava lá para a mesa do rico e queria comer as migalhas que caíam da mesa, e ninguém lhe dava absolutamente nada. Ele estava ali na porta e era desprezado, mas ao morrer, ele não foi para o seio de Abraão porque ele era pobre, ele foi porque a esperança dele estava unicamente em Deus. O rico também morreu, que vai acontecer com todo mundo, com todos nós. Ele morreu, e a Bíblia nos fala que ele foi para o Seol, ele foi para a sepultura, e lá na sepultura, então, ao longe, ele viu aquele pobre que estava lá na porta da casa dele, e que ele nunca estendeu as mãos para ajudar. E também ele não foi para o inferno por ser rico, ele foi para o inferno porque a esperança dele estava nas riquezas dele. E as riquezas dele, na hora, não lhe adiantou nada, não lhe valeu nada, porque ele pôde comprar e viver regaladamente, muito esplendidamente nesta terra, mas a riqueza que ele tinha não lhe deu o direito de entrar no céu. Não lhe deu o direito de entrar no céu. Assim como a riqueza de ninguém, por mais que a pessoa seja boníssima, faça bem, achando que fazendo bem ele vai receber algum bem e benefício, quem sabe um lugar lá no céu. Não vai, porque aí nós estaríamos desprezando a salvação providenciada por Deus unicamente e somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém
ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pelo bem que eu faço, não é pela riqueza que eu tenho, e por ter riqueza eu posso ajudar uma instituição de caridade, ajudar uma outra instituição, e achando que isso vai me dar direito ao céu, mas não vai mesmo. Não vai mesmo, sabe por quê? Porque tudo que você tem e tudo que o homem tem nessa terra foi dada por Deus. E tudo que ele tem não é dele, porque se fosse dele, ele levaria junto com ele. Não é dele porque não está no poder dele, está com ele, mas não lhe pertence, não lhe pertence. É desse mundo, é desta terra, e aqui ficará, e aqui permanecerá. Permanecerá. Eu quero dizer para você, irmão, que você não é bom. Eu quero dizer para mim mesmo que eu não sou bom. Eu não sou merecedor do céu por causa da minha bondade. Você não é merecedor do céu por causa da bondade que você faz. Aliás, nós não merecemos o céu. Mas o Senhor Jesus Cristo veio aqui a esse mundo, sabe? E Ele, sendo perfeito, guardou a lei que é perfeita. Ele, sendo justo, guardou a lei que era justa. Ele, sendo correto, guardou a lei que era correta. Ele, sendo perfeito, guardou a lei que era perfeita. Então, o que eu tenho que fazer? O Senhor está falando para mim, para você assim, você precisa de alguém que guarde a lei para você, para que você tenha o direito de ter a salvação através dessa pessoa que lhe guardou a lei. Está me entendendo? Você precisa de um Salvador, alguém que guarde a lei. E essa pessoa que guardou a lei para você foi Jesus Cristo. E essa pessoa que guardou a lei para você, está dizendo para você, olha aqui, você não vai para o céu através do seu próprio esforço, através do seu próprio merecimento. Você vai para o céu ouvindo o que o Senhor Deus fez por você, ouvindo que o próprio Deus se fez homem, nasceu da Virgem Maria, teve um corpo santo, e esse corpo ele ofereceu como um sacrifício, para que eu pudesse, em Cristo Jesus, as minhas dívidas fossem pagas a Deus. Em Cristo Jesus, a sua dívida fosse paga a Deus. Você não tinha condições suficientes para saldar as suas dívidas, mas Ele tinha, e Ele o fez por nós. Eu quero que você entenda, irmão, quão grande benefício Jesus Cristo nos fez, quão grande sacrifício Ele nos fez, para que você não trate as coisas de Deus com indiferença, e nem as coisas de Deus com desdém, mas que você tenha um zelo, e que você tenha o seu coração mais cheio de gratidão, e a gratidão virá através de você entender, de você compreender, que você é salvo unicamente pela graça de Deus. A graça teve um preço que você não pagou, mas que Ele pagou. A graça manifestou salvadora a todos os homens, todos. Deus quer que você vá para o céu, e o caminho para você ir é o Filho que Ele do céu enviou a esta terra, e que está lá de novo, e que Ele quer te levar para lá. E é só através dele, só por intermédio dele, só por ele, por mais ninguém. Não existe medianeira e não existe medianeiros entre Deus e os homens. Não existe medianeiras e não existe medianeiros entre Deus e os homens. Só existe um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa salvação, Ele é a razão do perdão dos nossos pecados, Ele é a razão de purificar, lavar, limpar a nossa alma e nos dar o direito, pelo sangue dEle, pelo sacrifício, pela dívida que Ele pagou por nós, nos dar o direito de alcançar, de ter a salvação nele. Você está entendendo, irmão? Está compreendendo? Então, em nome de Jesus, amado, não trate com desdém, não trate com indiferença
a palavra de Deus. Não trate com desdém, não trate com indiferença a salvação que Cristo providenciou para você. Trate isso com seriedade e olha aqui, entenda isso para que você tenha o seu coração cheio de gratidão, compreendendo aquilo que Deus fez por você, porque para você era impossível você ser salvo, mas para Deus foi possível Ele te salvar.